Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos ao curso O Professor. Hoje a disciplina vai ser Redação para Concurso. Eu sou a professora Margarete Terezinha de Andrade Costa. Veja um pouquinho o que eu já fiz desse meu percurso. Então, eu sou graduada em Letras, sou graduada em Pedagogia, Marketing e Filosofia. Eu tenho especialização em Metodologia de Ensino, Psicopedagogia e Formação Docente pelo EAD, à distância, e sou mestre em Educação. Trabalho com a escrita e a leitura já há algum tempo. Professora aposentada da rede estadual, trabalho em cursinho, trabalho em curso de graduação, de pós-graduação, presencial, semipresencial, enfim. Tenho alguns livros publicados também. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas, que é redação. Como que eu vou fazer a minha redação, a minha prova? Bom, existem alguns passos que a gente deve dar, para isso que eu estou aqui, para explicar esses passos e principalmente estar preparado para. Como que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Como que a gente aprende a fazer arroz? Fazendo arroz, tá? Então ninguém vai chegar no dia da prova sem nada, assim, vamos ver o que vai acontecer. Claro que não. Você já vai ter na sua cabeça alguns textos básicos preparados, algumas estruturas já pensadas, para que na hora você não se assuste, que você esteja muito bem fundamentado, muito bem colocado e que a prova seja um sucesso. Primeiro passo, vamos lá. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para me preparar para a redação de um concurso, seja ele qual for? Sem dúvida nenhuma, o primeiro e mais importante passo, gente, ler o edital do concurso. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas a gente tem percebido ao longo desses anos que as pessoas não leem, ou a gente tem o hábito de passar por cima de algumas informações. Então, a primeira grande dica é leia o edital. Mas eu vou ler o quê? Os conteúdos. O edital tem que trazer os conteúdos que vão ser cobrados. Então você não tem que ter surpresas, você não vai chegar no dia da prova e o que é isso? Porque o edital tem que trazer conteúdos. Outra coisa importantíssima, as datas. Por que datas? Porque você vai se organizar para chegar no dia da prova e estar tranquilo, preparado e ter visto todos os itens. Os locais e os procedimentos. Primeira coisa que eu falo para vocês, gente, é mapeie essas informações, organize-se mentalmente, para que você saiba o que fazer na hora que tem que fazer, tá? Essa dica é uma dica muito importante, não só para concurso, mas para a vida inteira da gente. Vamos lá. Eu trouxe para vocês um recorte, tá? De um concurso que já aconteceu, com algumas instruções para a gente prestar atenção. Na redação, transcreva a resposta para a folha definitiva de redação. Então, nesta prova específica, havia uma folha específica para você fazer a transcrição da redação. E não ultrapasse o espaço reservado para esse fim. Professora, posso deixar uma linha a mais, uma linha a menos, ou fazer uma palavra? Não, tá? Está explícito, está claro, você não pode ultrapassar o espaço da redação. Não haverá substituição da mesma por erro de transcrição. Nossa, eu fiz um rascunho na prova definitiva, posso pedir uma outra prova, posso trocar? Não, veja, eles colocam essas informações para que você não tenha problemas. Então, nesta prova vai ter, e normalmente nas provas há, uma folha própria para redação, e possivelmente um espaço próprio para você fazer o seu rascunho, tá? Veja, a duração total da prova será de 5 horas, é o que mais ou menos acontece.
já incluído tempo para o preenchimento do cartão resposta e da folha definitiva de redação. Então, se você tem 4, 5, 6 horas para fazer a prova, você já tem que dividir na sua cabeça certinho quanto tempo você vai levar para resolver cada questão e principalmente qual o tempo reservado para a redação. Então, veja, as instruções dadas antes no edital e durante a prova, você tem que ler com atenção. Inclusive, eu sempre digo, você vai levar uma caneta, você vai estar com um lápis na mão, marque as instruções importantes para que quando você for procurar a informação, ela já esteja em destaque. Muito bem. E a prova? Como que é a prova? Gente, tranquilo, tá? Primeira coisa, respire. É tranquilo, tá? Porque a gente sabe o que eles vão pedir, a gente sabe o que eles querem que a gente faça, tá? Então, como que é a prova? A redação deve ter no mínimo 15 e no máximo 25 linhas. Esse é um número padrão, varia, pode variar de prova a prova. Mas se é de 15 a 25 linhas, o texto tem que ter entre 15 e 25 linhas, tá? Essa redação vale 40 pontos, então vai depender muito do tipo de prova. Normalmente, quem zera a redação tem a sua prova anulada, tá? Dependendo do concurso, por isso que é importante a gente ler com bastante calma o edital para saber se vale a pena ou não vale a pena a gente se dedicar na produção desse texto. Veja, né, a instrução que veio nesse modelo que eu trouxe para vocês. Serão corrigidas as redações somente dos primeiros 3.000 candidatos aprovados e classificados. Então, você precisa, nesta prova, ser classificado para ter a sua prova corrigida. Serão eliminados do concurso os candidatos que tirarem pontuação 0 na redação. Então, a minha primeira pergunta já foi respondida. Eu tenho que tentar chegar no mínimo de questões certas, objetivas, fazer uma boa redação, porque senão eu não vou conseguir passar no concurso, tá? Ai, professora, eu vou escrever, me dá um branco. Meu Deus, 15 linhas é muito ou 15 linhas é pouco, dependendo do candidato. Gente, vocês vão treinar, vocês vão fazer várias redações para quando você chegar lá, você já estar pronto, tá? Você não vai chegar na hora e pensar, ai, o que será que eu posso escrever? Muito bem. Veja o que mais que traz num edital. Com base na coletânea e nos conhecimentos sobre o tema, redija um texto dissertativo argumentativo que coloque em discussão a importância da correta emissão e decodificação da mensagem, bem como o repasse dessa mensagem ao interlocutor, seja na modalidade escrita ou oral. Você terá no mínimo 15 linhas e no máximo 25 linhas para o seu texto, executando-se o espaço para excetuando-se o espaço para o título. Por que eu trouxe isso para vocês? Olhe quanta informação e quanto detalhe importante. O que eles pedem? Eles falam assim, com base na coletânea de textos. Possivelmente nessa prova, antes da prova, da redação, havia um texto, 2 textos ou mais textos, dando contexto, colocando você em uma situação, tá? Colocando você dentro de uma temática própria. Esses textos são colocados porque eles querem que vocês sigam a ideia, concluam a ideia, comparem a ideia. Então, veja, tem que ler o que ele está pedindo. Se você tiver textos antes de fazer a sua redação, ou coletâneas de texto, eles vão ter que ter a ideia utilizada no texto que você está fazendo, certo? O que mais que fala aqui? Redige um texto dissertativo argumentativo. Veja, eles colocam a tipologia textual que você tem que escrever. Nós temos basicamente 4 tipologias, 5 tipologias textuais, elas variam de autor para autor. E você tem que saber como é que você deve escrever o texto. Se eles estão pedindo um texto dissertativo e você escreveu um texto narrativo, zerou. Ah, eu vou fazer um texto poético, zerou. Ah, eu vou fazer um texto injuntivo, zerou. Tem que ser discursivo e argumentativo. A gente vai ver o que é isso, tá? E o que mais que eles pedem?
Eles querem que você coloque em discussão a importância correta da emissão e decodificação. Emissão é quando você emite, decodificação é quando você entende o que o texto está sendo dito. Então, é isso que eles vão cobrar de você. Eu vou falar um detalhe. Os corretores das provas, eles não estão muito interessados se você é a favor ou contra, se você é desse partido, daquele, tá? Se você gosta ou não gosta, mas eles estão interessados em como você escreve isso. Ah, eu sou contra, eu sou dessa religião, eu sou desse partido político. Beleza, ninguém cobra nada de vocês, nem pode. Eles querem saber como que você escreve essa ideia, como que você coloca isso no papel, tá? Bom, daí, bem como o repasse dessa mensagem ao interlocutor. Eles querem saber se você tem clareza em entender o que está sendo pedido, organizar as suas ideias de forma correta e transmitir essa ideia para quem vai ler o seu texto, quem vai corrigir o seu texto. Então veja, eu tenho uma ideia muito legal, mas eu não consigo escrever. Não adianta, tá? Eu escrevo muito bem, mas não tenho ideia. Também não adianta. Então você tem que saber fazer essas conexões. Aqui no caso, mais uma vez, é colocado o mínimo e o máximo de linha. O que eu sugiro? Que você fique entre 15 e 25, 20 linhas é interessante. É um número interessante nesse caso, ficar na mente. Tá? Muito bem. Qual seria o nosso segundo passo? Li o edital, li as instruções da prova, estou preparado, eu sei o que vai ser, o que eu tenho que fazer. Tá? O segundo passo, então, é... Inicie pelas questões objetivas que você sabe. Meu Deus, eu tenho 3 horas, 4 horas, 5, 6 horas para fazer a prova. Como é que eu faço? O instrutor falou, abra os envelopes e comece e inicie a prova. Respire, folheie a prova de cabo a rabo para ver se não tem desenho. Tá? Essa é uma dica que eu dou, sabe para quê? Para você tirar um pouquinho aquela ansiedade. Dá uma folhada na prova, inclusive em alguns concursos é pedido que você verifique se a sua prova tem todas as páginas numeradas, certinho, tá? Muito bem. Senta lá, abre a primeira questão e começa a fazer as provas objetivas que você sabe, tá? Então vamos lá, você tem tempo cronometrado. Isso daqui eu sei, marca. E na sua primeira leitura, você já vai marcando algumas palavras-chave, algumas coisas. Ixi, essa eu não sei, essa exige mais raciocínio, essa vai demorar. Pula, pula, pula. Faz primeiro as questões objetivas que você sabe, pule as que você tem dúvida, tá? Depois disso, leia a questão discursiva e monte um pequeno texto. Então veja, você vai começar pelas objetivas que você sabe, você vai ler depois disso o que está sendo pedido na prova, na questão, na redação, certo? Bom, depois que você, eles querem isso, eu posso escrever isso, aquilo, organize um pouquinho as ideias, faça um rascunho, faça um esquema, eu mostro como daqui a pouquinho. Mas você já vai escrever algumas ideias e vai deixar maturando, tá? Isso é importante. Depois disso, você volta para as questões objetivas e responde aquelas que não exigem muito tempo, aquelas que vocês têm que demorar um pouquinho mais. Veja, até que você já matou as questões que você sabe, as fáceis, e você já fez um esquema do seu texto. Você voltou para as questões objetivas. Na questão objetiva, você vai ter algum termo, alguma palavra que você pode usar na sua redação. Você pode ter alguma ideia que você pode usar na sua redação. Será que a exceção é com X, com S? Se eu tiver escrito exceção na prova, copie, é daquele jeito que escreve. Veja, você vai ter um catatal de palavras, de vocabulários, de termos, de expressões que você pode utilizar na sua prova. Claro, você não vai copiar uma questão, mas você vai pegar uma ideia daqui, um termo daqui, uma expressão dali, uma conjunção dali. Visto que na sua redação é interessante não repetir palavras. Olha, você tem na mão durante a prova
assim, um amontoado de termos, de expressões e palavras que você pode usar na sua redação. Faça uso da prova para fazer a sua prova. Muito bem. Depois que você retoma as questões discursivas e você faz o teu esqueletinho, você escreve um rascunho para daí depois passar para a versão definitiva. Passado o texto para a versão definitiva, você já tem a tua redação transcrita, daí você vai retomar aquelas questões objetivas que você não sabe ou que exigem mais tempo e que você precisa pensar. Nesse meio termo, nesse momento, você já pode, no gabarito, passando as questões que você tem certeza. Por quê? Porque assim você vai estar garantido a sua transcrição da prova e a transcrição das questões que você tem certeza que estão corretas, tá? E esqueça isso para daí você ficar preocupado realmente naquelas que você exige mais tempo. Transcreva as questões no cartão resposta e use o resto do tempo para as questões mais complexas. Você não pode perder muito tempo antes de ter a tua redação feita, antes de ter o teu texto feito, tá? Então, como que a gente vai fazer a prova? Faz as objetivas mais simples, leia o que pede na redação, monte um esquema, volte para as outras questões que exigem um pouquinho mais de tempo. Depois de respondida essas, você vai transcrever ou vai fazer um rascunho da redação. E sabe por que é legal você dar esse tempo? Porque assim, vocês vão concordar comigo. Eu escrevo um texto, eu posso ler 10 vezes, 20 vezes o texto, eu não vejo o erro que eu cometi no próprio texto, tá? A gente não vê os erros da gente. Se eu escrever no meu rascunho, voltar para a questão objetiva, pensar em outra coisa e reler esse rascunho, eu vou observar incoerências, erros, repetições de palavras, para daí passar a limpo a minha redação, tá? Mais ou menos 75% do tempo da prova, você já tem que estar com a tua redação transcrita e as questões fáceis e médias respondidas. Daí sim, você pode usar o resto do seu tempo para você fazer aquelas questões mais difíceis. O que às vezes os alunos fazem que não é bom? Ele perde lá na terceira, na quarta, na quinta questão um monte de tempo resolvendo uma questão mais demorada e falta tempo para ele responder numa questão mais rápida. Então você vai monitorar, você vai organizar o seu tempo desta forma. A sugestão que eu dou é: pegue uma prova de concurso pronta e cronometre para você fazer isso em casa, tá? Você tem na internet várias provas. Então, abra uma, marque o tempo, comece a fazer, organize esse tempo na sua cabeça, a forma como você tem que fazer. Bom, quais são os elementos da avaliação de uma redação? O que você vai ser avaliado? Elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Bom, avaliação da capacidade de discutir e argumentar a partir de um tema proposto, com clareza, concisão, coerência e objetividade. Olha o que eles estão pedindo para vocês. Primeiro, você tem que ter capacidade de entender o que está sendo pedido, o tema discutido, fuga do tema zero, tá? E você vai ter que escrever claro, clareza, organização, concisão, sem muita enrolação e sem repetição. Coerência, um texto organizado a outro. E objetividade. Também levar-se-á em conta a capacidade de organização do texto, análise e síntese dos fatos e ideias examinadas e ainda a correção gramatical, tá? E eu vou dizer mais, uma boa ideia esconde um erro gramatical. Se a frase for bem escrita, se for bem estruturada, ela é mais importante até do que o erro. Porém, como eu disse para vocês, não tem por que errar alguma palavra ou alguma construção, visto que você tem uma prova inteira que você pode consultar. Você está respondendo uma questão objetiva. Nossa, que expressão interessante, que colocação legal. Eu posso parafrasear, eu posso reescrever essa ideia.
O texto dissertativo argumentativo. O que ele é, esse texto? Ele é a defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Você vai colocar uma ideia, vai defender essa ideia, vai argumentar essa ideia e vai finalizar essa ideia. O objetivo central reside na formação de uma opinião do leitor, ou seja, caracteriza por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da sua mensagem. E preste atenção no que eu estou dizendo. Ah, você é contra o time de futebol X ou o partido político Y ou a religião X. Tá? Não é muito interessante você ter ideias assim muito, polêmicas. Mas se você tiver, eles não estão preocupados se você acredita ou gosta disso ou daquilo, mas como você expressa a sua colocação em relação a isso, certo? Você tem que fazer um texto que mostre que você é uma pessoa que pensa, entende e compreende as coisas. Uma dica: nunca ou evite falar mal do órgão que é o mantenedor do concurso. Tá? Então você vai fazer um concurso para uma prefeitura, não é muito interessante você criticar a prefeitura, ou o estado, ou o governo. Você pode até ter uma certa criticidade em relação a alguns fatores, mas com possibilidade de resolução. Tá? Se eu for fazer um concurso público, eu vou falar assim que o Estado não tem mais jeito e que nada vai dar certo nesse mundo, você está dizendo para eles que você não pode ser um servidor público, tá? Então presta atenção nesse detalhezinho. Bom, as questões discursivas. Leia e marque a situação, um problema ou proposta. Então, marque qual é a questão, qual é o assunto, qual é o conteúdo. Se ele tem, por exemplo, um texto e uma charge, tem que ter alguma coisa comum entre esses dois. Marque, faça um X, faça uma bolinha, sublinhe essa palavra. Isso vai ajudar você na organização da sua ideia. Atente para o enunciado e no comando. Compare. Se ele está falando assim, compare os dois textos, você vai ter que ver o que eles têm em comum que você pode aproximar. Se ele fala analise, você vai ter que fazer uma análise, justifique. Você vai ter que justificar, usar o porquê, tá? Cite, exemplifique, retire do texto. Então veja, qual o comando que ele pede? Se ele fala assim, retire do texto a ideia principal, o que você tem que fazer? Pegar a ideia principal do texto. Ah, mas professor, é muito... Gente... Exemplifique, você tem que dar exemplos. Cite, você tem que citar. É muito comum os alunos, a gente pede para os alunos, por exemplo, fazer uma redação e citar exemplos, eles vão lá e explicam, tá? Citar é diferente de explicar, então preste atenção nos comandos. Associe a situação identificada a um conjunto de princípios, de leis e generalizações que explique ou solucionem o problema. Identifique aspectos relevantes e aspectos secundários de cada item. Nós vamos ver alguns temas básicos dos quais os senhores vão preparar textos e ideias, e quando vocês forem fazer a prova, vocês já estão na cabeça com o texto mais ou menos organizado. Ninguém tem que ter ideia na hora sobre coisa nenhuma. Bom, o importante é que daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje. Por que eu trouxe isso, gente? Veja, para você escrever uma redação dissertativa, você tem que ter ideias e essas ideias têm que ser organizadas, tá? Você não vai ser gênio, você não vai ser uma pessoa que vai ler a mente de quem vai corrigir e na hora você vai ter uma ideia criativa sobre isso. Não, você vai com textos prontos na sua cabeça e na hora você vai usar esse texto, essa ideia ou aquela estrutura para resolver a sua prova. Então veja, você não vai daqui a um ano se arrepender do que você deixou de fazer hoje, você vai fazer isso hoje. Então hoje você vai escrever um texto, amanhã você vai escrever outro texto, depois da manhã você vai escrever outro texto, e se você fizer um texto por dia até a hora da prova, quando chegar a hora da prova, fechou, tá? Esse texto vai ter que ter
15, 20 até 25 linhas. Esse texto vai ter que ser organizado em parágrafos e, junto à escrita desse texto, você vai começar a ler coisas da atualidade, vai começar a assistir jornais, vai começar a ler revistas e vai ver os assuntos que estão circulando por aí, de forma que as suas ideias sejam concretas, que você tenha ideias sobre diferentes coisas. E uma dica, eu quando fazia a minha faculdade, eu tinha uma frase que eu começava todos os textos, interessante, né? A frase era assim: considerando o ser humano dentro de um contexto social, tá? Então veja, todos os meus textos eu começava considerando o ser humano dentro do contexto social, isso, aquilo, aquilo, aquilo. E assim o meu texto ia para frente. Você vai levar, depois dessas nossas aulas, redações prontas na sua cabeça, para na hora você não levar susto e estar muito bem preparado. O que você vai fazer quando você folhear a prova? A redação é sobre esse assunto. Já tenho meu texto preparadinho. Começo a fazer minhas questões objetivas e deixo o meu cérebro preparando e buscando isso para mim enquanto eu vou respondendo a prova objetiva. Você pode pegar, na hora que você estiver fazendo as suas provas objetivas, lá no teu rascunho, já fazendo um mapa mental com as ideias que você pode escrever na redação. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula.